Olá, estamos de volta com mais um programa Lugar de Mulher. Este é o nosso 8º programa. Estamos recebendo Mercedes Lima, feminista, comunista, advogada e professora, que vai continuar conversando conosco. Mercedes Lima é advogada, professora universitária de Direito, militante comunista e feminista. Mercedes integra o Comitê Central do PCB, é diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo e é dirigente do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Lugar de Mulher. Mercedes, no último programa você falou bastante sobre a sua participação no movimento feminista, principalmente em São Paulo. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais isso. Como é que foi essa sua participação, atuação, as fases desse movimento? Em termos de atividades também, né? O que a gente se dedicava. O movimento feminista, eu acho que tinha lá logo iniciado com aquela campanha do Quem Ama Não Mata. Mas o movimento vai atravessando algumas fases. Ele não deixa de ser feminista, não deixa de ter ainda, até 90 pelo menos vai assim, com uma dedicação mais reservada à mulher da classe trabalhadora, etc. E mais depois eu acho que surgem alguns temas, como, por exemplo, a saúde da mulher. Não aquela saúde que os comunistas defenderam tão bem quando criaram, e é criação nossa isso, das mulheres do PCB, principalmente, mas também dos camaradas, a criação do plano integral à saúde da mulher. Isso é um negócio que o mundo inteiro não tem. E ainda estão querendo acabar com esse tipo de programa no SUS, o governo atual. Era integral. Não tinha aquele negócio da mulher engravidou, então eu vou atender a mulher. Não. A mulher tem o corpo dela, tem especificidades que chamou atenção para esse plano. Então, junto com isso também, a gente, não me ocorreu falar, mas falando agora en passant, mesmo que en passant, a gente também teve a questão da pílula anticoncepcional. Isso vai fazer uma diferença, e aí não importa se é mulher rica, mulher pobre, vai fazer uma diferença gigantesca na vida da mulher. Uma coisa é eu ter o prazer com o meu corpo, outra coisa é eu ter o meu corpo preparado para a maternidade. São assuntos diferentes. Mas isso, a partir da pílula, também gera uma outra discussão, que é o do plano integral à saúde da mulher. Eu não quero ser vista como mãe, nem só como mulher, eu preciso de algo que integre todos esses aspectos mais específicos da mulher. E aí também surgem também algumas coisas como, por exemplo, eu me lembro de amar o carnaval e de uma banda do Plínio Marcos, o ator, escritor de teatro Plínio Marcos, chama a gente para criar uma banda bandária, e diz assim, chama todos os comunistas, vocês têm que vir, porque estão proibindo os gays de saírem no Carnaval de São Paulo. O atraso era tanto que até mesmo uma festa de rua, não era permitido. Mas isso em que época? Essa, mais ou menos, eu estou em 78, 82, por aí. E era uma coisa horrível, né? Ainda praticamente se vivia na ditadura. Sim. E aí a ideia do Marcos era, olha, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer como? Então vamos fazer a banda, mas vamos ter junto sempre a arte. Chama a atenção que é sempre pela arte, né? Aí ele diz, não, com os mais, vamos dizer assim, vulneráveis, socialmente falando. E aí os meninos, então, vêm desfilar nessa banda, e aí o movimento feminista abraça o movimento gay. Não, vocês têm espaço aqui de luta também, isso para ver as fases pelas quais passou. Aí é um longo debate, porque não é que o movimento aceita isso de cara. Vamos pensar, é isso mesmo, barará. Eu não me lembro agora a data exata de Stonewall, mas já tinha ocorrido esse movimento
lá nos Estados Unidos. E também a gente sofre a influência, por exemplo, quando alguém me pergunta, mas como é que foi se infiltrando dentro do movimento feminista essa coisa liberal e tal? Eu sinto muito, mas eu acho que começa com alguns pós-modernos. Primeiro, o filósofo a que eu me referi, lá contando algumas histórias a respeito dele. Mas eu acho que, assim, tem um pouco de liberalismo quando vem, por exemplo, Simone de Beauvoir, sinto muito, é idolatrada, é amada, escreve um livro importantíssimo, mas é gente que começa o pós-modernismo, sim. E são autores que me eram caros, já eu sendo comunista, né? Eram caros. Não, essas obras da Simone, do filósofo, eu sempre esqueci. Qual é o nome do filósofo? Esqueci sempre o nome dele. Michel Foucault. Michel Foucault. E mesmo o próprio Sartre. É muito triste quando a gente tem falado isso nas palestras, nas rodas de conversa de hoje, porque as pessoas ficam indignadas. Como é que você vem aqui falar de Simone de Beauvoir, de Foucault? Eu idolatro tanto quanto vocês, só que eu não sou cega. E uma parte desse liberalismo, olha, Ciro não sei, essas coisas assim, que é pequena burguesia, se deleita, se delicia, mas eu acho que a gente não tem nada a ver com isso. A não ser como um mero deleite intelectual, talvez. Tem mérito na obra deles? Tem, claro que tem, ninguém pode. Mas agora, é por aí, sinto muito, que eu acho que se inicia essa coisa que hoje nós estamos aí chamando de pós-modernismo, e é sim pós-modernismo. Tudo que ultrapassou, o moderno já não servia mais para o Sartre também. Eu estou mentindo? Não. Né? Há uma negação do moderno. Se você nega o moderno, você é pós-moderno. Eu não tenho ainda uma outra, eu gosto da sua risada, Marta, porque dá vontade de rir. Quando eu estou nas palestras e falo isso, as pessoas ficam um pouco bravas. Mas eu me sinto assim com você. Então me diz, ele nega o moderno. Não estou dizendo que negou Marx totalmente, mas nega uma série de coisas, uma série de princípios. Mas nega a revolução. E nega a revolução, ele nega. E o Foucault também tem lá os seus deslizes. Ora, se eles negam o modernismo, eu sou moderno, eu não sou pós-moderno. E aí eu estou com o Zé Paulo Neto. Mercedes, e as casas de referência que foram criadas em São Paulo? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa luta? Primeiro, a gente entendia, durante 20 ou 30 anos, participando do movimento, nós entendíamos que não deveríamos integrar governo nenhum. Por isso eu tenho toda essa formação de rua, porque eu me criei, me formei em cima dos caminhões CUT, né, intersindical, uma vida toda e falando nas ruas. Por quê? Porque era eu? Não. O movimento entendia que nós não... Depois, as próprias delegacias de polícia, quando advém mais para frente a Lei Maria da Penha, a gente já tinha um aconselhamento de delegados, eu não vou dizer feministas, mas pelo menos aqueles mais cultos, porque é assim que eu vou falar, menos ignorantes, que compreendiam, sinto muito, que compreendiam a nossa luta. E eles diziam, mas é que vocês fazem tudo assim, é ato de rua. Não pode viver assim, porque se eu não tenho uma lei, ele, né, como delegado, dizia, eu não posso sair prendendo alguém que tem violência, que você diz que praticou violência contra a mulher lá dentro da sala ou do quarto da casa dele. Não existia o conceito e muito menos o instituto, digamos assim, penal da violência doméstica. Tinha a violência do Código Penal, essa violência que todo mundo tem. Mas essa violência de que nós nos queixávamos era a violência doméstica. Então aí nós vimos que não adiantava ser só na rua, que nós teríamos que ir exigir dos governos e ir para dentro dos governos exigir. Ora, o governo é burguês, e assim o é até hoje. Tem conquistas? É uma pergunta que nós, comunistas, temos que nos fazer. Tem conquista? Tem. Elas são paliativas? São, sim. Mesmo a Lei Maria da Penha. É paliativa, sim. Porque eu falaria aqui 4 horas sobre a questão da violência no Brasil e depois especificamente da violência contra a mulher. O que acontece? Nós vamos, então, para dentro do Estado e vamos ver
por dentro do Estado, o que é que nós podemos fazer? Quando eu digo Estado burguês, eu me refiro ao parlamento, me refiro a governos, etc. Há um período, acho que na década de 90, em que aí você vai ter Lei Maria da Penha, você começa a ter as OABs. Eu me lembro, eu sou fundadora da primeira comissão da mulher advogada no Brasil, porque como advogada a gente não conseguia, só tinha homens dentro da OAB, não havia mulheres e não havia quem pensasse a violência tal do ponto de vista do direito. E eu era advogada, já queria pensar sobre esse prisma. Então a gente fundou essa comissão da mulher advogada, que passou então a se interagir, enquanto nós estávamos lá, a interagir com a sociedade e ver o que a sociedade queria. E a gente foi vendo que não era só cuidar da violência, como hoje ainda se quer, pela punição, tudo é punição. No Brasil é tudo punir. Sai punindo que o problema resolve. Ou seja, a gente volta a 1900, que tem trabalhador sindicalizado, vamos pôr polícia em cima deles. A gente tem esse espírito do Estado burguês dentro, enraizado dentro de nós, de que a polícia vai resolver. E isso, para o movimento operário, é um horror, e nós teríamos que ir saindo disso. Mas, então, daí a ideia, é uma ideia quase que socialista, que nós bolamos uma coisa chamada Centro de Referência da Mulher. Aí a prefeita, na ocasião, que era a Marta Suplicy, falou, olha, vocês têm que fazer um projeto. Eu tenho a verba, mas vocês têm que fazer um projeto. Um projeto absolutamente livre. Vocês é que vão fazer, eu só faço uma exigência. Que escolha os lugares mais pobres da cidade de São Paulo. Eu me lembro que eu fui parar num tal de Lajeado, ou para frente de Lajeado, de onde lá de cima avistava quase que o mar lá embaixo, de tão longe. É um bairro que fica a 2 horas do centro da Praça da Sé de São Paulo, para ter uma ideia da distância. Um lugar onde tinha caído um meteorito, e aquele povo era tão solitário, eles moravam dentro de onde um meteorito caiu, era um buraco, só que um buraco de uma vila, né? Uhum. O povo de lá sozinho, sem ninguém, abandonado por todo mundo, fez contato com um lugar na Alemanha, onde também tinha caído um meteorito. Sim. E eles se declararam bairros irmãos, e os alemães ricos, mais ricos do que nós, pagaram a passagem de 2 membros daquela comunidade para ir conhecer a comunidade lá. Era um lugar absolutamente abandonado. Eu me lembro que eu escolhi aquele, para mim, cada uma de nós da equipe, e escolher montar. O que era esse centro de referência? Não era um lugar para falar, nós vamos curar aqui, nós vamos aprisionar, nós vamos levar a mulher na delegacia. Não íamos fazer nada disso. Era um centro, no fundo, de estudos, de reflexão. Nós o fizemos bonito. E a prefeita falava, por que vocês querem puff, lilás, bandeira, para que vocês querem isso? Ela ria, né? Isso não é, eu estou lidando com dinheiro aqui que não pode, tem que ser bem usado. E nós explicávamos, sempre aquela vez, pelo menos eu era a cabeça dessas coisas. Eu dizia, porque é cultural, porque tem que ser bonito, porque você sabe muito bem o que é uma mulher vítima de violência. E ela chega, eu sou advogada, lidei com isso durante anos, indo para a delegacia, com o delegado maltratando, não só ela como a mim também. Ei, lá vem aquela baixinha maluca daquela... Nós éramos tratados que nem cachorro, era um negócio assim absurdo. E esse centro de referência era para fazer ligações, construir uma rede naquele local. O delegado tinha que sentar com o subprefeito. Não tem importância, foi apenas um barulhinho, saudando a criação, com certeza, do Centro de Referência da Mulher. E aí são criados esses centros. Hoje, se você for a São Paulo, nesses 8 bairros muito pobres até hoje, tem uma casa pintada de lilás lá, para as mulheres saberem para onde correr num primeiro momento. Mas não bastava isso. Nós não queríamos atender. Nós queríamos ouvir, gravar vídeo com ela, entender, chegar próximo àquela mulher que, sinto muito, nem trabalhadora era. Elas são donas de casa. Por vezes, nós da esquerda ignoramos a quantidade de mulheres que está dentro de casa, e ela não é nem a dondoca, mas ela também não é um membro da classe operária efetiva. Ela é uma mulher apenas pobre da periferia, que talvez nunca seja operária.
E dessa feita, não é porque tem 10 filhos, não é nada disso, isso foi diminuindo no Brasil. Mas entender que são milhões de mulheres que não vão trabalhar nem hoje. Agora, então, muito mais difícil isso. Depois, a partir do centro de referência, nós fomos delimitando as áreas, quais eram as necessidades. A pena que, né, essa coisa depois, os governos mais populares vão embora e os nossos projetos, os governos mais à direita, eles não vão aprovar gastos, coisas dar segmento, não vão. Aí, disso de você estar indo, nós estamos vendo também que havia uma outra camada absolutamente desprezada pelos partidos de esquerda, pelos governos populares, que eram as prostitutas. Nessa época, tinha uma menina trabalhando fervorosamente, ela tinha espaço, ela morreu o ano passado, ela tinha espaço em todos os canais de televisão e um companheiro do PSOL, esse menino que foi embora daqui, o Jean Willis, trabalhava muito com ela. Mas ela defendia um negócio de lojas chiques, uns negócios que eu tinha dúvidas, mas um dia uma senhora, a Gabriela, mas um dia eu descobri, quando uma marxista, não sei se é freira, não sei como eu falo o nome aqui, porque não é freira, é alguém que não será freira nunca, assim como o Frei, que não vai ser padre nunca, mas que trabalhava com a pastoral da mulher marginalizada num belo trabalho. E ela me chamou para fazer esse trabalho, um trabalho que era Ela disse, por que no centro de referência só vão essas mulheres donas de casa? Nós somos prostitutas e nós queremos estar lá. E tem mais, nós não somos do grupo da Gabriela. Aí foi que essa moça me chamou. Talvez por saber que era do Partido Comunista, eu não entendi direito até hoje. Mas depois eu vim entender. São dois grupos, eles existem até hoje, estão aí com as suas reivindicações, e ambos os grupos são válidos. Porém, eu fui trabalhar com essa mulher que não era chique, que não era nada, que fazia o Michê, Michê é uma palavra muito antiga da minha geração, que fazia os programas, hoje é programa, Michê é muito chique, né? Não sei não. Que fazia os seus programas, e até hoje o fazem, nos hotéis que tem na Luz, que agora, como está havendo uma gentrificação em todo o centro, os mais pobres e vulneráveis estão sendo expulsos dali. Ali a Casa São Paulo, a casa onde os meus colegas de turma milionários, já mencionados aqui, vão lá ver música clássica e tal. Então essa gente ali já não está servindo mais ali morar, tem que tirar todo pobre, todo mundo que eles acham que não vale nada dali. Mercedes, além dessa sua experiência na luta aqui no Brasil, você, como você falou no programa anterior, viajou muito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua, vamos dizer assim, militância internacional. A participação na FEDIM, fala um pouco da FEDIM, que a maioria não sabe bem o que é isso, né? Quando a Segunda Guerra terminou, os comunistas, claro, são internacionalistas. Não tem como ser comunista e não ser internacionalista. Viram que era importante, até porque, mesmo nessa época, você ainda tinha uma União Soviética fechada, viram que era necessário ter braços. Se diz de nós até hoje, os comunistas são perigosos porque temos braços longos, a gente atinge muita coisa. Eu acho que a criação de institutos, que seriam esses braços longos, aonde? Nos partidos? Não. Nos partidos você não pode se meter nos movimentos sociais. Vem daí a criação de 3 grandes organizações internacionais, de cunho internacional e internacionalista, que existem até hoje. Vamos ver se eu sei o nome de todas. Uma é a Federação Mundial da Juventude, FMJD. A outra é a dos trabalhadores. Como é a dos trabalhadores? Você que era Federação Sindical Mundial. A Federação FSM, a Federação Sindical Mundial, e a FEDIM, Federação Democrática Internacional de Mulheres. A FEDIM também nasce porque, quando houve a guerra de resistência, quando a resistência francesa
né? Ela, como um grupo, ela trabalha a Segunda Guerra Mundial. Percebe-se que depois, hoje, se você for à Itália, você vai ver no centro de Roma, é muito diferente a história dos comunistas nos países europeus do que a nossa história aqui no Brasil, né? Para nós somos xingados até hoje. Na Europa não teve isso. Na Segunda Guerra Mundial, houve muitos heróis comunistas. Então você vai ter praça, estátua, até hoje eu fico besta. Devia assim, lá, inclusive pertinho do Coliseu, eu lembro de ter passado uma homenagem. O cara está lá na estátua. Para nós não tem nada disso, né? Para nós é um atraso mesmo. Uma francesa, no Partido Comunista Francês, ela se dá conta de que não tem como se a mulher francesa, por exemplo, ou italiana, ou espanhola principalmente, não tivesse estado na resistência. E ela, então, junto com as soviéticas, mas é ela a fundadora. Até há uns 25 anos atrás, tudo da FEDIM ainda estava na França. Depois, agora que vem vindo um pouco para Cuba, vai se espalhando um pouco, todo o material. Por isso não se tem, porque precisaria, como é que vocês falam, digitalizar, organizar esse material, que até hoje não é organizado assim, tão bem organizado. Então, essas mulheres, essa francesa, se junta a outras comunistas e faz um congresso em 1945, 47, e faz um congresso, um primeiro congresso, e ela é eleita presidente. O que faz a FEDIM? Nada mais é do que uma organização que traz para o seu colo as organizações feministas, particularmente as comunistas, mas também, hoje, as progressistas, para dentro dela. Ela manda em nós? Não. Nós debatemos tudo. E ela é organizada da seguinte forma. Ela tem 5 grandes regionais, porque são 5 continentes, então tem a Ásia, o mundo árabe, a América Latina. Cada uma dessas 5 regiões, depois você tem a asiática, cada uma dessas regiões tem uma presidente. Nós, aqui da América Latina, somos comandada pela companheira e camarada Alicia, da Federação de Mulheres Cubana. Como é uma tradição, é um quadro da federação, vai para a FEDIM. E a nossa organização, chamada Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, é filiada à FEDIM. Assim como, imagino eu, a juventude é filiada na juventude, etc. E a gente, então, vai andando pelo mundo. Mas o que vocês fazem? Outro dia alguém do próprio... Mas por que vocês vão para a Namíbia? Por que vocês foram à Síria? Porque nós somos internacionalistas. Eu não tenho... Nós somos internacionalistas. Se houver uma camada de mulheres sofrendo lá na Palestina, se o governo ameaçou entrar na Síria, né? Ameaçou, o governo estadunidense ameaçou entrar na Síria. Nós temos uma coisa, sinto muito para as outras companheiras de luta feminista, que muito nos orgulha. Nós temos, em que pese o órgão não ser de tanto nosso orgulho, mas nós temos assento na ONU. Em uma área referente ao trabalho da mulher, nós temos assento. E violência, a FEDIM. Portanto, reivindicações. Portanto, não somos tão valentes assim como quando vamos a países em guerra. Às vezes a pessoa, nossa, mas você foi na Palestina, você foi aqui, foi ali, não estava em guerra? Sim, mas mal ou bem, a FEDIM tem essa coisa, esse selinho pregado nas costas de que tem assento na ONU. E isso, claro, que nos traz um fortalecimento. Hoje a FEDIM não é só constituída pelas mulheres comunistas, mas por todas as feministas minimamente progressistas. Ela só não tem organização de mulheres ou de essas ligadas mais ao feminino do que ao feminista. Então, essas não estão lá. Agora, no próximo ano, durante a única entidade, a única pessoa que foi presidente da FEDIM, durante até contrariando o nosso estatuto, tivemos que mudar o estatuto. Tão boa que ela foi. Foi a companheira Márcia Campos, irmã do Cláudio Campos, aqui um revolucionário, né?
aqui do Rio, né? Acho que eles são do Rio. E a Márcia ficou durante 3 gestões à frente da FEDIM. Foi uma companheira excepcional. Hoje, a presidente mundial é a Lorena Fainz. A Lorena é de El Salvador e ela é uma parlamentar do Senado, algo que corresponda a isso. Ela é uma parlamentar de El Salvador, teve 2 irmãos mortos durante a atuação dela e dos 2 irmãos na Frente Popular de El Salvador. E os 2 irmãos morreram e ela está lá. Essa é a qualidade das nossas dirigentes da FEDIM. A gente não dirige a FEDIM, a gente é afiliada lá. Um dia podemos dirigir. Mercedes, você nos falou nesse programa e no anterior também bastante sobre a questão do feminismo, da luta das mulheres, de avanços, de retrocessos. E nós estamos enfrentando agora um momento muito difícil, de uma visão de muito retrocesso, uma visão, parece que em alguns momentos que nós estamos voltando ao século XIX. Por aí. Né? Como é que você vê essa questão aí do governo Bolsonaro, dessa ministra Damares? Qual é o impacto disso dentro do movimento feminista? Eu acho que primeiro eu vou fazer um recorte. Acho que particularmente as feministas, comunistas, marxistas, essas não podem ter ilusão de classe de jeito nenhum, nunca. Ponto. Agora, eu fico feliz se algo, é como se eu não tivesse R$20, precisasse de R$20 e os R$20 caíssem no meu colo. Eu não ia ter ilusão de que mais 20 ia cair, mas aquele caiu. Eu uso esse exemplo para dizer, eu fico feliz com aqueles R$20, com as leis de Maria da Penha, com tudo que de bom veio, mal ou bem, fico. Agora não tenho ilusão. Então, só para a gente, agora sim, respondo. Claro que não tem nem comparação. Primeiro, nós passamos 10 anos na nossa vida gritando para ter uma Secretaria de Mulheres no governo. Quando o Lula assumiu, ele criou a Secretaria de Mulheres. Nós fomos convidadas, eu pessoalmente, para integrar. Não fui, essa é outra coisa, mas houve convite. Você tinha, tá bom, não tem Secretaria da Mulher, então pelo menos tem a Secretaria de Direitos Humanos. Não tem também mais. Há um retrocesso, ele poderia ser leve, aqui e ali eu acabo. Não, foi acabando com tudo. Imediatamente o que fizeram os prefeitos de direito, acabaram com as secretarias municipais de direito. O conselho tem 2 grandes comunistas em São Paulo. Eu não vou falar grande, eu fui a terceira, mas não grande, eu sou pequena. Pequena em tamanho e importância também. Não, com certeza não. Mas essas 2 companheiras, nome é sempre difícil para mim, mas é aquela que desflaudou em 54 a bandeira do nossos filhos não irão para a guerra da Coreia. Essa moça foi dirigente. Branca Fialho. Que foi da UJC, né? O JC sempre me lembra isso. Põe lá a Branca Fialho, tá bom. É uma gente que dirigiu um conselho, logo que acabou a ditadura, os comunistas falaram, olha, é melhor ter umas coisas populares aqui. Vai ouvir o governo? Não, pode ser até um governo mais popular, mas não interessa. E aí as comunistas criam os conselhos estaduais. Depois perde essa função, não tem o menor cabimento. Mas eu cheguei a dirigir e eu esqueci o nome da outra menina, uma que passou um tempo lá na Última Paulista, do PCB de São Paulo. Qual que é o problema grave? É que não só isso, agora tem uma outra coisa que é mais importante ainda do que acabar com esses órgãos, e acabar com os direitos. Acho que é mais grave ainda. Então, a trabalhadora que estava lá mesmo no telemarketing, mas já estou 5 anos nesse treco, ninguém aguenta o telemarketing 5 anos, mas vamos dizer que tem alguma heroína que aguente aquilo, esse tipo de trabalho escravo, disfarçado de moderno. Essa pessoa vai dizer, bom, eu estava fazendo o cálculo da aposentadoria dela, vai ter que trabalhar mais não sei quantos anos. É evidente um retrocesso, né? Eu de vez em quando vejo na minha rua pessoas passando com aquele caminhãozinho não, com aquela carroceria de carroça, levando caixas. Sim.
Então eu penso, estamos voltando, né? No começo do século, os carvoeiros, havia uma gente que trabalhava com aquela carroça. E isso cada vez aumenta mais, essa população que passa lá na minha rua, ou para catar caneca de plástico, enfim. Os catadores, a gente tá, não é só o catador de lixo, tem um catador que está lá na minha porta da minha casa. E eu moro no centro de São Paulo. Então, é muito grave. Sem contar, e por fim eu estou dividindo em 3 partes, e a terceira coisa grave é que mesmo dentro do direito burguês, eu sou advogada, mas não sou, né, não defendo aqui o direito burguês. Então, mesmo, eu sou Pachucanes, esses outros doutrinadores lá da União Soviética brilhantes. Eu estudei na USP, mas tudo que eu aprendi na USP não serviu profissionalmente, mas só. Para a vida e para as pessoas, pouco serviu. Não, e terceiro e por fim, você tem a perda de direitos, você tem uma volta, como é que as pessoas gostam de falar, de trabalhar quase que voltando, né? Porque as carroças que você carregava a coisa era do começo do século. E não é um negócio meio que moderno, que eu estou vendo de alguns aninhos para cá já, começando. E o que é pior, nós não vamos poder falar, gritar tanto. Porque se cada reunião que a gente vai fazer, viram o que aconteceu, que coisa grave, no Congresso das Mulheres do PSOL. As meninas, sempre eu tenho muito orgulho, que eu vou muitas vezes lá no Congresso delas, abrir o Congresso a convite delas. Um congresso rolando com só mulher lá dentro. É verdade que eram 600, a burguesia tem medo dessas coisas, né? Passou de 200 é um perigo. Mas parabéns para as camaradas do PSOL. E elas, então, há um problema de se invadir. Na passeata, agora tivemos que formar. Mercedes, você é da OAB, do Sindicato dos Advogados, não fica só com esse negócio do PCB aí, ou das mulheres. Você tem que vir aqui, bom, o que é que precisa fazer? É negociação. Eu tenho que negociar com a polícia para poder andar na Avenida Paulista. Sabe, ele está escrito mediador no peito dele, e eu me recusei, só há pouco esse negócio de mediador. Mas não tem jeito. Se não houver isso, nós não vamos poder sair para os atos. Invadiram 2 invasões. Primeiro foi a nossa, com Cuba, o ato de solidariedade a Cuba, dentro do sindicato dos bancários, o que é o governo, para as pessoas que tiverem eventualmente um dia me virem ou ouvirem, saber o que é o governo Bolsonaro. Dentro do sindicato dos bancários. É uma reunião privada ou não? Privada, pública não é. Pública é o que eu faço lá na Avenida Paulista. Mas dentro de um sindicato, pois a polícia foi lá, aí eu tive que abrir, aí o argumento é do direito burguês. Companheiro, aqui nós estamos, essa porta aqui vai se fechar. E vai se fechar na cara de vocês, porque isso aqui é um evento privado. Se vocês quiserem quebrar a porta do sindicato dos bancários, é um problema de vocês. Nós aqui vamos entrar e vamos continuar fazendo a convenção de apoio à Cuba. Pai, batemos a porta. Mas é uma coisa que começa a nos deixar com o coração na mão. Porque uma perda de direito, não sei o quê. Mas essa coisa da perda do direito de reunião é muito grave. E, finalmente, com as meninas do PSOL. Foram lá. Elas estavam no meio da rua? Não. Estavam num lugar fechado, privado. É garantia constitucional. Uma reunião só do PSOL. Mais grave ainda, eram só mulheres que estavam aqui, não tinha ninguém armado, com a janela, a porta fechada, qual é? Pois mesmo assim, e lá foi feio, elas tiveram que, não sei, devia ter algum advogado lá também que ajuda. Nós não somos fundamental em nada, mas nessas coisas, eu vejo lá com a polícia, lá na Paulista, tenho feito esse trabalho também, meio contra a vontade, mas não tem jeito, né? Mal bem tem a carteira da OAB, sou diretora do Sindicato dos Advogados, e o sindicato vai para a rua para proteger o povo. Né? Não vai para fazer a passeata dele, nós não levamos nem cartaz, nós vamos com essa intenção. Põe um crachá no peito, SASP, ou OAB e vai. Então a gente já está vendo que é perda de direito, mas aí tem aqueles chamados direitos civis, né? Coisa que ninguém pensou, só na ditadura. Ninguém ousou até agora ficar fechando porta ou tentando invadir. Acho que isso não dá nem para falar só em retrocesso. É mais do que retrocesso. Retrocesso você retroage aqui e ali, mas
Que coisa, é muito grave, muito, muito, muito grave. E para nós que vivenciamos a ditadura militar, E as são coisas, péssimas recordações. E as coisas começam assim, né? Dizem os artistas, né? Quis fazer uma peça, não pude. Quis cantar uma música, não pude. Começa assim, meio suave. Eu não estou dizendo com isso, porque também quero aqui deixar claro. Existe uma discussão em algumas listas, em alguns partidos. Há uma discussão muito séria dentro de outros partidos que não nós, se nós estamos vivendo o fascismo ou não. Né? Existe essa discussão. Não creio que nós estejamos vivendo isso. Se essa coisa se aprofundar amanhã, não pode fazer reunião do partido. E essas afirmações dele, de que vai acabar com os comunistas, que vai acabar com os comunistas, e com os lutadores também. Essa coisa, nós do PCB, sabemos, pode pegar o PSOL, pode pegar o PT, mas nós sabemos quem que vai ser pego primeiro, somos nós. Porque a tendência é dizer comunista, porque a gente é comunista de carteirinha, né? Com todo orgulho, viu, câmera? Com todo orgulho do mundo. Mas não é assim que o Bolsonaro pensa. Além do que o Bolsonaro teria que entender, nosso partido não está na ilegalidade, ele está na legalidade. Então pronto. Pode falar mal de nós, dizer que vai acabar conosco, que é uma outra conversa. Fale mal, discuta a nossa teoria, diga que não tem pobre no Brasil, diga que não tem explorado no Brasil. E faz questão de, no movimento feminista, também sempre distinguir os oprimidos dos explorados. Mercedes, nós falamos agora, né, sobre esse momento de retrocesso, mas para a gente não ficar assim muito deprimida, Boa. Aí me fala um pouco assim de uma mulher que te inspirou. Pra cima, né, Marta? Tem razão. Um dia, não sei, caiu às minhas mãos uma poesia chamada Havia um Livro de Versos. Onde a Ana faz uma poesia muito extensa, por isso que é pouco falada nos eventos, e ela vai dizendo, havia um livro de... Ela está diante de uma vitrine e ela diz, havia um livro de versos. Ela vai falando, a capa era assim, a capa era assim, e ela vai falando, havia um livro de versos. Sempre começa assim. Aí no final dessa poesia, muito extensa, ela diz assim, ela lamenta que aquele livro que ela está vendo na vitrine e que ela entra na livraria para paginar, que se fala de tudo, mas não se fala e não se tem nada da mulher da classe operária. Eu achei aquilo de uma valentia. Você fazia uma poesia dessa, né? Só que ela fala, não como eu estou falando agora, de maneira feia, deselegante. Ela fala de uma maneira, ela termina de uma maneira muito elegante. Havia um livro de versos, mas aquele livro não retratava, não trazia o meu suor, não trazia o meu não sei o quê. E ela vai, a mulher trabalhadora não está representada ali. Pronto, eu fiquei muito curiosa, né? Muito curiosa. E um dia, passado um ano e pouco, ela estava em São Paulo no 8 de março. E aí ela disse, onde vai ser a passeata? Naquela época a gente fazia na Praça da Sé, mas isso tem muito, muito tempo. A Ana ainda estava muito bem de saúde. Aí ela foi, pegou um lápis colorido e falou, não, nada de assim, Mercedes. Que ela tem que pôr uma... Aí ela fez aquele sinal feminino masculino, né? Aquele sinalzinho de lilás, pintou aqui, eu morrendo de vergonha. Tímida na peça sua, nunca eu vou com a cara pintada. Todo mundo vai com a cara pintada para a praça. Que em Salvador se põe cocado, e ela uma entusiasmada. E ela falou no ato, ela estava ali, ela falou no ato, e eu, assim, pronto. Aquela mulher me inspirou a começar por uma coisa tão simples que era uma poesia linda. Depois jornalista, advogada. Em Salvador, ela foi a primeira mulher a falar, epa, não tem nada aqui da mulher negra. E as mulheres negras de Salvador, pergunte a Karen, a nossa querida secretária política do coletivo que leva o nome da Ana Montenegro. Ela põe em pauta algo que não era pauta, que era a questão da mulher. Mas não coloca isso de maneira pós-moderna, nada disso não. Ela vem e diz, mas por que nunca? Não é possível. E ela vai. E as mulheres negras de Salvador reconhecem esse trabalho dela, naturalmente as mais velhas, esse trabalho dela é incrível.
que ela fez. Então, vai somando para ver a admiração. Era jornalista, tinha uma sólida formação cultural, mas fazia um trabalho lá em Salvador, sempre era na rua, igual o nosso, das femininas, era muito entusiasmante. E a outra coisa é que, é claro, o PCB, orgulhosamente, daqui a pouco vai fazer 100 anos. Nem sempre a questão da mulher estava na ordem do dia, ali na pauta. Então, eu acho que a gente deve à Ana Montenegro, ela era uma inspiradora. Por que tem que ter Secretaria de Mulher? Eu citei São Paulo, mas quero dizer que o Rio Grande do Sul, talvez o Rio não, que eu me lembre, mas o Rio Grande do Sul, daí as coisas de quando eu fui formar o ANA, me foi fácil. Eu sabia onde é que tinha história, onde é que alguém tinha plantado uma sementinha. E esses estados eram Pernambuco, Rio Grande do Sul. Depois a gente foi descobrindo que estava presente em todos os lugares. Havia gente na Câmara, né, aqui no Rio e no interior de São Paulo. Eu acho que, fora isso, né, ela ser uma feminista, ela ser assim, novidadeira, não no sentido do pós-moderno, mas no sentido do moderno mesmo, ela muito inteligente, pensava nessas coisas. E a outra coisa era a fidelidade dessa mulher no feminismo e no partido com uma ideologia. A Ana era muito firme, tanto assim que ficou conosco, né? Quando foi em 92, 90, ficou conosco. E a outra coisa, não era fácil para as mulheres, como não é fácil também, não é fácil você estar disputando espaço político com os companheiros, com os camaradas. A Ana não tinha medo dessas coisas. A Ana era uma mulher valente. Se vocês, um dia, quem sabe, a gente possa editar também esse livro Lutas Populares, e lá nas Lutas Populares vai ver por onde Ana andou e a que mulheres ela presta homenagem. São todas do PCB, mas são mulheres da luta armada do campo. E ela vai pegando assim, e mulheres com quem ela conviveu. Fora isso, e por fim, eu acho que a Ana, ela é a primeira mulher exilada do Brasil. Autoexílio, exílio, não importa. Você ir embora com 2 filhos pequenos, é preciso muita firmeza ideológica você fazer isso. Daí eu acho que ela estava viva ainda, eu estive em Salvador, e levei um projeto para ela, isso acho que em 2004, eu falei, olha, estou a fim de construir isso aqui, vai levar o seu nome. Naturalmente eu tenho que ter a sua autorização. Ela não durou nem 2 anos, porque ela morre em 2006. Aí ela disse, não, me mostra aqui, está aqui. Aí ela me deu a poesia, porque eu contei para ela do início da minha admiração. Ela pegou o papel lá onde tinha essa poesia e me deu uma outra, publicada, mas tipo assim, 1934, dela, quando ela tinha uns 15, 20 anos, sei lá eu, tudo do arquivo dela. Acho que ela já sabia que tinha algum problema e tal, de saúde grave, né? Uma mulher dessas, eu brigo. Acho que ela tinha que ser nome de praça, nome de rua, lá em Salvador, Bahia, ou qualquer cidade da Bahia, defenderia. Mas isso, Mercedes, isso não é coisa que se requeira, não. Eu acho que, como eu vi na Europa, por que não se homenageou tanto os comunistas do Partido Comunista Italiano, do francês, se elogiou, se fez estátua. A Ana Montenegro merece, poxa, é o mínimo. Por mim seria com estátua, com documento, com tudo. Mas minimamente que ela teria que ser o nome de uma rua. Ela só não é porque ela é comunista, ou é, né? Sim. Mercedes, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria agradecer muito a sua participação. E gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu acho que eu não quero deixar uma mensagem que tenha nada de pessoal, por favor. Tem essa história porque tem essa história. Mas eu não tenho como dizer o seguinte, nem sempre as coisas foram tão sorridentes. A gente passou por uma ditadura militar, nem sempre a questão da mulher, mesmo dentro do PCB, que há uma absoluta compreensão. Não há. Mas
Quando você tem algo que não está contrariando uma linha política, porque esse é o segredo para nós, né? Dizer por onde eu vou sair. Tem que haver a criação desse coletivo se distinguindo dessa coisa pós-moderna que vem vindo aí e que já vinha vindo. Essa coisa começou em 2000. Começou lá atrás, eu acho, sempre com o Sartre, com a turma lá. Mas mais para frente, dando, como é que eu falo? Já servindo para organizações no Brasil, é do ano 2000 para frente. Então eu acho que a gente passou por um monte de coisa. E mesmo quando as pessoas não acreditavam nisso, eu acreditei. Eu falava, Ferelinha, não. É necessário? É. Mas quem que está vendo isso? E aí os camaradas têm razão. Quem está na rua, né? E aí, por isso, houve um apoio depois, sim, total para essa nossa ideia, como há até hoje. Mas que apoio, né? Eu acho que a gente vai no ombro a ombro, em conjunto. Homens e mulheres, aqui não é hora de distinguir. Mas se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria nesse sentido. E vou repetir a frase, ousar lutar, ousar vencer. Porque você tem que ousar, mesmo quando tudo está contra, ou que você acha que a possibilidade é mínima. Mas é uma coisa revolucionária, você está ajudando a revolução. Vai ser aceito, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar certo. Bem, então nós estamos encerrando mais um programa, Lugar de Mulher. E agradecendo muito a sua participação, Mercedes. E gostaria de te perguntar, lugar de mulher é? Puxa vida, tem tantas críticas, mas já é em qualquer lugar. Não, eu não diria que lugar de mulher é em qualquer lugar. Lugar de mulher deveria ser, no primeiro momento, o lugar onde ela quer, se isso fosse possível. A não ser que a gente acrescente na frase, sempre que possível, onde ela puder estar, porque... Mas, ao mesmo tempo, há um retrocesso, se eu falo assim. Por quê? Porque então eu não posso estar, então eu não vou lutar para estar lá. Eu deixo essa discussão aí para você em aberto. Não, até porque você tem mais juventude do que eu, assim como a Ana Karen. Queria também saudar as camaradas que dirigem o Ana Montenegro, né? A Ana Karen, que é a nossa secretária política, Fabi, vamos ver se eu lembro, a Maria lá de Santos, não sei se ainda está, mas enfim, é uma turma, a Renatinha de Minas, sempre eu vou dizer, agradecer também aquelas primeiras camaradas como a Elvira, a Valmíria, são companheiras que são mais que isso, são camaradas que foram muito valorosas para a gente formar o ano. A Fabi, as meninas já é uma outra geração que vem vindo aí, o que é uma felicidade, né? Você ter gente mais jovem nisso. Eu sou apenas das Relações Internacionais do Ana Montenegro. Então, muito obrigada a vocês. Tá bom. Então, estamos chegando ao fim do nosso programa, agradecendo muito a produção, a todos que participaram, que possibilitaram que esse programa fosse feito, agradecendo a Mercedes e saudações feministas e comunistas. Até o próximo programa. Lugar de Mulher.